Se liga nessa história que eu vi ontem no Netflix, né? Ontem eu maratonei a série do Bernie Madoff, né? Que tá na Netflix e você consegue assistir só tendo a assinatura, né? E o Bernie Madoff, ele enganou as pessoas com uma fraude gigantesca nos Estados Unidos, a maior fraude de todas, por 45 anos seguido a fio, né? Aí o pessoal pergunta, mas ninguém investigou, ninguém falou nada, ninguém foi atrás? Foram. Todos os anos teve investigações da SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, Ministério Público dos Estados Unidos, órgãos, polícia e tudo mais. Todo mundo sempre investigou, muitos jornalistas, muitos analistas, todo mundo ficou falando, olha, isso aí tem alguma coisa errada, essa rentabilidade não existe, essa rentabilidade, e a rentabilidade deles era de 10% ao ano, então todo mês mais ou menos era 1% que gerava de dividendos ou de rendimentos, assim podemos dizer, né? E aí, com esse caso da Bryce Company, a gente vê que a CVM está desde 2020 investigando de perto o caso da Bryce Company, né, em cima, e em setembro de 2022 eles encerraram a investigação falando que não tinha nada de errado ou que não conseguiram investigar, né? E no caso do Bernie Madoff, ele falava que fazia ações, né? Falava que fazia compras e vendas de ações no mercado de estoques, né? No mercado de ações regular, né? E ele era um dos caras principais aí da New York Stock Exchange, né? Que é NYSE, e um dos membros fundadores da Nasdaq, que é a segunda maior bolsa de ações do mundo, né? Que as duas são nos Estados Unidos. Ele é um dos membros fundadores, né? E aí, as pessoas perguntam, mas cara, mas como é que conseguiu? Ele falava que negociava as ações, mas só que ele, na verdade, ele não negociava nada. Então, ele não era um hedge fund, ele não era um fundo de ações, ele não era um fundo de investimento, ele não era nada. Ele tinha uma empresa e ele dizia que fazia o market making, né? O que é o market making? O market making é você comprar as ações e vender para outras pessoas que querem comprar essas ações. É tipo como se fosse um mercado, né? Eu compro aqui 10 quilos aqui de açúcar por 10 reais. E alguém quer comprar esse açúcar, eu vendo por 11 reais. Então, eu ganhei R$ 1 nessa coisa assim, em cada pacote. E ao longo desses pacotes aí eu compro um pacote a mais, aí eu vendo de novo, aí eu compro de novo. E ele dizia que fazia isso. Isso aí não tem como você proibir, não tem como você falar que é proibido ou que tem alguma coisa de errado, porque de fato ele não era nem espectro da SEC, ele não era nem espectro da Polícia Federal, ele não era aspecto de nada, segundo o que eles iriam investigar, né? Tudo que eles investigavam era coisas irregulares no mercado de ações. Só que, como ele não tinha capacitação nenhuma, como ele não tinha fundo nenhum, como ele não tinha diploma nenhum, ele não tinha nada disso, então ele não era do escopo de ninguém. Só que era uma fraude. E aí você vai lembrar de que a Bryce Company, ela falava assim que ela não tinha nenhuma regulação, porque o mercado de você comprar e vender cripto, fazer trades de cripto, não tem regulação nenhuma no Brasil até hoje, de quem pode e de quem não pode fazer isso, né? E aí eles iam nesse vácuo aí de que ninguém seria capaz de investigá-los, né? Só que qual foi o problema? Eles davam 10% de rendimento ao mês, durante queda, durante alta e tudo mais, e isso aí não é sustentável, isso aí não tem como isso aí acontecer, né? E aí o Bernie Madoff, ele conseguiu tantos anos, ele conseguiu tantas pessoas investirem com ele, porque a cada vez que ele ia quebrando, alguém grande, algum banco, algum fundo, alguma pessoa com muito dinheiro, injetava dinheiro no negócio dele, e eles pegavam mais retorno ainda, e aí muitas pessoas entravam no esquema e isso virava uma bola de neve gigantesca, né? Então, quando as pessoas ficam nessa de garantir retornos, de garantir rendimentos e tudo mais, você tem que ter um pé atrás, porque nunca na história da humanidade alguém conseguiu tantos rendimentos assim do jeito que falavam que conseguem. Porque se esse pessoal consegue tanto rendimento em investimento, por que eles não pegam o dinheiro em banco privado? Por que eles não pegam o dinheiro a empréstimo, a juros, e vai pagando os juros com os próprios rendimentos, né?
porque se fosse possível, as pessoas já teriam sido trilionárias, multitrilionárias e acabaria com o PIB do mundo inteiro, né? Com esses rendimentos, né? Era só pegar o empréstimo e acabou, né? Não precisaria de dinheiro de terceiros, né? Então, uma recomendação de hoje é você assistir a série do Bernie Madoff, que é muito boa, é muito legal mesmo, para você ver como é que eles fazem os esquemas, como é que eles conseguem captar pessoas, como é que eles fazem para driblar os órgãos reguladores, como é que eles fazem para não serem investigados, né? Como é que eles conseguem tanta gente para apoiá-los, né? Famosos, banqueiros, entre aspas, banqueiros, né? Agiotas e tudo mais. E de uma maneira que é meio que profissional isso, né? Eles são profissionais de fazer isso tudo, né? E no caso do Bernie Madoff, né? Os dois filhos morreram, a mulher ficou miserável, literalmente miserável. A família de muita gente foi ceifada, uma família de muita gente foi terminada, muita gente se matou, muita gente, inclusive a CVM, né, a SEC deles, que era o órgão que deveria ter batido neles, não bateu, e depois que descobriram toda a fraude, eles, em vez de admitirem a culpa e darem um jeito de resolver o problema, eles resolveram o problema como? Pegando as pessoas que estavam no esquema para pagar outras pessoas, né? Então foi um esquema Ponzi do governo retroativo de uma maneira, um Ponzi invertido, né? Eles pegaram pessoas que foram lesadas para pagar outras pessoas lesadas, né? Então não fez sentido nenhum, né? E é uma clara demonstração de que o Estado, que o governo não consegue resolver nada de maneira nenhuma, nunca na história da humanidade, né? Então, espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.